Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste quinto domingo depois de Pentecostes, a Sagrada Liturgia nos faz meditar o mistério de uma ressurreição. Não aquela gloriosa ressurreição que o domingo de Páscoa nos fará ver, pois este jovem, voltando à vida, cumpriu aquilo que Deus dispôs, e não o sabemos, mas o prevemos, que chegada a sua idade avançada, depois de sua mãe, ele também morreu e cumpriu-se a vida natural. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, o amigo do Senhor, mortos que morreram nesta morte temporal e voltaram a esta vida temporal. Mas, independente das situações que muitos podem abordar com justa razão, voltando-se às questões da viúva, mãe de um único filho que o perde, e todas as condições difíceis que a sociedade israelita poderia estabelecer para uma mulher em tal condição, mais do que os sentimentos de uma compaixão do Senhor diante de uma mãe que perde um filho, cuja justa razão se faz, pois não existe dor maior do que aquela de uma mãe enterrar o filho, pois viola a própria natureza. São os filhos que devem enterrar os pais, e nunca os pais os filhos. Olhemos para uma outra perspectiva que nos parece fazer compreender a epístola de São Paulo aos Gálatas hoje. A morte e o pecado são a mesma coisa. Quem vive no pecado está morto. Está morto para a graça, está morto para a vida divina, está morto para a própria natureza do ser humano que foi feita para Deus e encontra seu repouso em Deus. Olhemos para o Evangelho de hoje, uma mãe que perde o seu filho único, e olhemos para Deus, o Pai, que perde o seu filho precioso. Pois cada homem, cada mulher é um filho único e precioso diante de Deus, e o perde para o pecado, para a corrupção da vontade, separa-se dele. Tal pecado é comparável à morte. Olhemos o que o apóstolo nos diz hoje sobre quando precisamos corrigir alguém para que não avance do pecado à morte, para que não persevere no pecado e perca a graça da vida e da vida divina. Pensemos, queridos irmãos e irmãs, que esta liturgia de hoje nos faz pensar sobre a necessidade constante de se crer na conversão dos pecadores. E o rezamos em todas as missas, e os santos padres acrescentaram orações pós-missas rezadas para que pedíssemos pelos pecadores, mas se não cremos na sua conversão, por que rezamos por eles? Ou mais, se não cremos na nossa própria conversão, por que insistimos em rezar pelos pecadores, dos quais o que vos fala é o primeiro? Se cremos realmente que quem está morto para a graça pode tornar a vida, pode retornar à fé, pode abandonar o erro, por que desacreditamos tão rápido na nossa intercessão e na nossa oração? Pensemos nos grandes pecadores da história, ou melhor, nos grandes ex-pecadores da história. De todos os conversos, com certeza Santo Agostinho de Hipona guarda um lugar muito particular, pois das conversões, a dele parecia quase impossível. Não se trata apenas de uma mente inteligente e arredia à verdade. Não se trata apenas de sentidos tomados pela concupiscência e incapaz de resistir aos estímulos da carne. Também o era.
Não se trata apenas de uma vaidade inflamada que buscava sempre os lugares de honra, de destaque, a boa fama, o bem-querer de uma sociedade imperial, almejando gananciosamente cargos e posições superiores. Também o era. Trata-se de somar-se tudo isto em uma única pessoa. A soma de todos os vícios e concupiscências possíveis que se pode ter um ser humano se fazem no Agostinho pré-batismo. Não se trata apenas de uma pessoa que desconheceu a Cristo, pois sua mãe era uma excelente comunicadora de Cristo. Trata-se de alguém que conhecia a verdade e a rejeitava. E não a rejeitava como uma pessoa tola, incapaz de compreender, mas como uma pessoa vaidosa, incapaz de se converter. Se olhássemos para o jovem Agostinho de Hipona, pensaríamos que ali estava uma causa perdida e um morto que caminhava. De fato era. Mas quando olhamos a luta interior que o próprio santo nos dá a conhecer em suas confissões, percebemos que mesmo um filho único, de mãe viúva, um primogênito, pode morrer e tornar a vida pela graça. Imaginem, queridos fiéis, se depois de caminho tão árduo de conversão, de tantas lágrimas que banharam o solo, tanto do norte da África, quanto da Terra Santa de Roma ou de Milão, derramados pelos olhos daquela santa e piedosa Mônica, depois de convertido e penitente, Agostinho chegando à cidade de Tagastar e depois se instalando em Hipona, Agostinho agora já não mais só um catecúmeno, mas um fiel batizado, convertido, não só um homem que buscava a verdade, mas um asceta e monge, agora elevado à cátedra do episcopado e regente, pai de uma igreja, a igreja de Hipona. Imagine se o grande pregador da igreja encontrasse fiéis que não acreditassem na sua conversão. E trazendo fatos de sua vida pregressa, lhe desacreditassem a pregação, lhe desacreditassem a vida e a conversão. Imagine se nós tivéssemos sido instruídos por teólogos que tivessem trazido os fatos daquela vida para desacreditar a cidade de Deus, desacreditar de Virginitatis Consacrate, desacreditar o tratado da Santíssima Trindade ou qualquer grande outra obra eloquente, primaz da teologia patrística, porque antes fora pecador. Queridos fiéis, nenhum de nós ousaria desafiar a autoridade do grande padre da igreja, mas por vezes nosso coração, nossa inteligência se fazem arredios àqueles que conosco convivem e lutam pela sua conversão. Olhemos bem o que nos diz o apóstolo São Paulo hoje. Vós que sois espirituais, corrigi-o em espírito de mansidão. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Os recém-nascidos precisam de colo, de leite, da paciência da mãe. Os recém-nascidos precisam ser limpos constantemente, porque é de sua natureza fazer coisas que sujam as fraldas. Os recém-convertidos, volta e meia também. Queridos fiéis, não pratiquemos o mal do aborto diante das conversões. Muito pelo contrário, como o apóstolo hoje, alarguemos nossa maternidade espiritual e recebamos com paciência aqueles que querem traçar o caminho de Cristo, mesmo que precisem por muito tempo de leite, de colo e serem constantemente limpos.
cremos firmemente que a graça do Senhor faz crescer e frutificar o que escolheu para si, a ponto de elevar um pecador à cátedra do bispo e aos altares da Mãe Igreja, pela graça da conversão e da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.